Olá, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos conectados com todo o Brasil e o mundo pelo Facebook, YouTube e LinkedIn. E neste domingo, 2 de julho de 2023, o nosso convidado para falar-nos sobre os metroviários de Cristo do estado de São Paulo é o evangelista Johnson Lins Rocha Barbosa. O nosso convidado é funcionário do metrô de São Paulo, na gerência de operações no Departamento de Segurança há 21 anos. Tem pós-graduação, lato sensu, em filosofia e sociologia pela Universidade FAVENE. Tem o seu bacharelado em teologia pela Faculdade Evangélica de São Paulo, que é a FAESP, além de ser tecnólogo em gestão pública pela Universidade Metodista de São Paulo. É evangelista pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, onde exerceu pastorado em 3 igrejas. Também foi secretário de missões e coordenador de adolescentes no município de São Bernardo do Campo, além de ter sido assistente parlamentar e vice-presidente do Fórum Municipal Cristão na Câmara de São Bernardo de Campo entre 2017 a 2020. Evangelista Johnson Lins Rocha Barbosa, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Amém, pastor Éder. A paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero desejar a todos que participem dessa entrevista que possamos compartilhar um pouco das nossas experiências. Queridos internautas, o documentário da Memória Assembleiana tem aí as suas entrevistas, sempre trazendo personalidade de destaque. Estamos começando agora um novo dia e num novo horário, domingo às 15 horas. E hoje o nosso convidado de honra, o evangelista Johnson Barbosa, vai nos trazer aqui informações sobre o trabalho dos metroviários de Cristo do estado de São Paulo. Vocês podem participar conosco deixando o seu like, o seu joinha, curtindo, comentando, compartilhando, para que esta página alcance mais vidas e muitas pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus. Querido evangelista Johnson, o senhor atualmente preside, não é isso? Os metroviários de Cristo do estado de São Paulo. Inicialmente, eu queria perguntar ao senhor que nos fale sobre a sua conversão. Antes que falemos das questões que envolvem os metroviários de Cristo, como que foi o seu encontro com o Senhor Jesus, a sua conversão e também a sua chamada ao santo ministério? Pastor Éder, é sempre uma alegria falar sobre isso, né? Nós que temos uma origem assembleiana, né? Se é que podemos usar esse termo, né? Eu sou de uma família que frequenta a Assembleia de Deus desde os meus avós, né? Então, é aquela família tipicamente assembleiana. Eu sou do estado de Alagoas, eu sou nascido no estado de Alagoas, e como eu disse, os meus avós, eles já eram da Assembleia de Deus, os meus pais, então eu fui criado num lar cristão, frequentando a igreja. Eu posso dizer que, na minha adolescência, eu tive um encontro real com Deus, no sentido de que ali eu tomei a decisão de batizar nas águas, né? Então, apesar de eu ter nascido num lar cristão, inclusive recebi o batismo no Espírito Santo quando eu tinha 11 anos de idade, num congresso aqui na sede do Belenzinho. Meu pai chegou aqui em São Paulo em 1986, nós chegamos em 87, e foi naquele ano que eu recebi o batismo no Espírito Santo. Mas eu tive algumas fraquejadas na adolescência e depois retornei aos 17 anos de idade, desci as águas. Então, eu posso dizer que foi ali no meu período de pré-adolescência e adolescência que eu tive um encontro real com Deus, né? Apesar de já conhecer a palavra, já estar frequentando a igreja, e nós não temos o costume na Assembleia de Deus de fazer o apelo para quem já nasce num lar evangélico, né?
e temos até pregado sobre isso, da necessidade de estar orientando os nossos filhos, né, para que tomem uma decisão de conversão diante de Deus, mesmo que eles já estejam sendo criados no lar cristão. Então, o ideal é que a criança, ela, em algum momento, ela tenha essa consciência da sua necessidade de arrependimento, de aceitação, a converter-se ao Senhor Jesus Cristo. Então, depois eu segui todo o meu, vamos dizer assim, todo o meu plano espiritual dentro da Igreja Assembleia de Deus, e sempre fui muito envolvido com a música, sempre tocando os instrumentos da igreja. Inclusive, meu pai era maestro de coral durante muitos anos. Eu acabei, durante um tempo, também sendo maestro, durante uns 4 anos. Mas aprove a Deus que, por volta do ano 2006, 2005, 2002, para ser mais preciso, por volta do ano 2002, o Senhor me chamou para o ministério, começando ali pelo cargo de cooperador, a partir de um trabalho evangelístico que nós participamos juntamente com o missionário pastor Antônio Pedro Bispo, que hoje está na Bolívia, ali em Ribeirão Pires, um trabalho muito interessante, onde mais de 10 almas aceitaram a Cristo, num trabalho que nós fizemos ali em alguns dias, e era uma comunidade muito carente do Evangelho, e ali Deus me impactou e me despertou para o ministério da palavra. E daí em diante eu fui seguindo o ministério até iniciar o meu primeiro pastorado aos 33 anos de idade. Mais ou menos uns 7 anos depois desse chamado que eu recebi, né? Então, basicamente é isso. Não vou me prolongar porque tem muitos detalhes, mas é basicamente isso que eu gostaria de transmiti-los. Queridos internautas, estamos recebendo o evangelista Johnson Luiz Rocha Barbosa, ministro do Evangelho, filiado ao Ministério do Belém e presidente dos Metroviários de Cristo do estado de São Paulo. Nós estamos hoje com o nosso querido convidado realizando a live 186. E se você deseja conhecer todas as lives do Memórias das Assembleias de Deus, aí está o nosso canal no youtube.com/Pastor Éder William. Entrando no canal, inscreva-se, acione o sininho e clique na playlists e depois na aba Entrevistas, onde temos todo o acervo com as 186 entrevistas, onde recebemos irmãos, irmãs, famosos, anônimos, doutores, leigos, gente que fez e faz a história da nossa querida igreja Assembleia de Deus. E por essa razão, o nosso convidado está aqui, porque ele está fazendo um grande trabalho junto aos metroviários ali do nosso querido estado de São Paulo. Olha só, evangelista, eu sou paulista, estou morando aqui no sul do Brasil. Por sinal, hoje está muito frio, não é? Dá para se perceber na minha indumentária, mas eu me recordo que quando eu morava em São Paulo, eu peguei muito metrô, hein? Eu pegava muito metrô, porque eu fiz o meu bacharelado no Belenzinho, então eu pegava o metrô no Brás e depois eu descia na estação Belém, que fica ali na rua Doutor Clementino, e seguia até a Conselheiro Cotegipe no SP2. E também nas minhas atividades profissionais, eu pegava as outras estações do metrô, né? A estação SEC, né, que é o grande fluxo de pessoas ali, é um mar de gente, né? É um formigueiro humano. E Deus te colocou lá, o senhor está ali há 21 anos fazendo um grande trabalho, e explica para a gente essa sigla, que é a sigla UEMESP, o que significa a sigla, como se originou a UEMESP no metrô de São Paulo. Tem muito crente trabalhando no metrô, evangelista? Tem sim, tem sim. O metrô de São Paulo foi uma porta que Deus nos abriu através de concurso público no ano de 2002, e nós nem estávamos nos preparando para entrar no metrô de São Paulo, estávamos preparando para outros concursos, mas Deus abriu essa porta. E lá eu conheci os Metroviários de Cristo. Eu não entrei imediatamente para a associação, mas depois de algum tempo fui convencido a participar com eles. Depois que eu
comecei a me envolver mais com o trabalho. O que são os Metroviários de Cristo, né? E essa sigla, o EMESP, que é a nossa, vamos dizer assim, a sigla da nossa instituição. A nossa instituição, ela tem um estatuto, ela foi fundada no ano de 1993, no dia 1º de maio, oficialmente, 2 anos, uma diretoria, que é composta por diretores e conselheiros. Essa diretoria, então, ela passa por uma eleição a cada 2 anos e ela então, assume, né? Ela toma posse e passa a fazer a gestão da UEMESP, que é a União dos Evangélicos do Metrô de São Paulo. Então, esse é o significado da sigla. E nós somos normalmente chamados de Metroviários de Cristo, que até facilita a comunicação, né? A UEMESP, ela não tem fim, e tanto ela é mantida pelos associados. Funcionário que, declarando cristão, e participa, nós enviamos esse cadastro para o RH da empresa, e o RH da empresa, ele, todos os meses, desconto de 0,5% do salário encaminha para o nosso caixa, para a nossa contabilidade, para sustentar a nossa associação. Nós temos hoje em torno de 135, mais ou menos, associados. Já tivemos maior, porém, devido às aposentadorias, né, principalmente, perdemos alguns associados mais antigos, como a associação completa este ano 30 anos, já completou dia 1º de maio, por isso estou com esse banner aqui atrás, que é o banner comemorativo dos 30 anos, né? Então, muitos associados mais antigos já saíram da empresa. Portanto, eu faço parte dessa história, eu sou apenas um integrante dessa história. Existem muitos outros importantes metroviários que participaram do início desse trabalho. Podemos destacar aqui, inclusive, o pastor Roberto Silva, que é pastor da Assembleia de Deus, nosso ministério, e ele foi um dos primeiros fundadores, um dos mais dedicados ao trabalho. Também tivemos o pastor Jair Aleplian, que ainda está conosco. Temos o pastor Jair Pires, que é da Igreja Batista do Povo, e temos outros participantes que já foram presidentes, como o irmão Dorival Guimarães, o pastor José Mariano, também da Assembleia de Deus, o irmão Fábio Zagato, da Igreja Batista, e tantos outros irmãos de várias denominações. Então, a EMESP, ela não tem fins lucrativos, é uma associação mantida por seus associados, ela é interdenominacional, nós não temos uma denominação, porque temos irmãos de várias igrejas, de várias denominações, e até irmãos que talvez não frequentem uma denominação, mas que se envolvem com o nosso trabalho e são associados. E faz um trabalho dentro da empresa, juntamente aos funcionários do metrô e juntamente aos contratados e terceirizados que tiverem interesse de participar. Nós temos sempre uma parceria com algumas instituições, como, por exemplo, o PM de Cristo. Ultimamente estive conversando com o Barbosa, do GCM de Cristo. Nós temos feito uma parceria com a BCP, que é a Associação Beneficente e Comunitária do Povo, ligada à Igreja Batista do Povo, que faz um grande trabalho de recuperação de dependentes químicos e atua na vulnerabilidade social, né, aqui no centro de São Paulo. Inclusive, estamos numa campanha do agasalho juntamente com eles. Nós temos uma parceria também com a Missão Sena, que trabalha na Cracolândia, principalmente com pessoas que se prostituem. Temos uma parceria com o Exército de Salvação, né? O Exército de Salvação sempre tem nos disponibilizado templos para que possamos fazer os cultos que tem a cada 45 dias. E dentro da empresa, eventualmente, fazemos alguma atividade de visita, atendendo a metroviários que passam por problemas, que quando precisa ir no velório, no hospital. Então, um trabalho também de capelania corporativa.
né? E temos, enfim, várias distribuição de Bíblias. Praticamente, vamos dizer que 100% não, porque o metrô ele cresceu um pouco nos últimos anos, mas nós já distribuímos Bíblias em todas as estações do metrô e áreas administrativas e manutenção. E temos vários livros também que já foram editados pela UEMESP com a finalidade evangelística, e inclusive um CD já foi gravado há muitos anos atrás com um grupo da UEMESP, com hinos que foram preparados com uma concepção da nossa atividade metroviária. Então, a letra ela foi bem feita para falar da nossa atividade e utilizar este ambiente como finalidade evangelística dentro das letras que foram compostas pela irmã Elionete. Então, basicamente é esse o trabalho que tem sido feito pela UEMESP nesses 30 anos. Prezados internautas, estamos recebendo o evangelista e presidente dos metroviários evangélicos de Cristo, o irmão Johnson Lins Rocha Barbosa, que tem feito, juntamente com seus pares, um grande trabalho de evangelização, de ajuda ao próximo, no contexto do metrô de São Paulo, que é um grande referencial do transporte público do nosso querido estado, e especialmente ali da capital. Querido evangelista presidente Johnson, nós estamos agora para perguntar que o irmão explicite um pouco mais pontualmente as principais atividades da UEMESP. O senhor já deu aí algumas considerações bem relevantes, mas fique à vontade porque temos bastante tempo. O senhor pode aí trazer mais informações das principais atividades da UEMESP, dos metroviários evangélicos de Cristo do estado de São Paulo. Amém. Como eu disse, a UEMESP, então, ela tem uma atividade que é muito importante, que é, de alguma maneira, levar a mensagem para dentro da empresa, do metrô de São Paulo, muito grande. A empresa ela tem várias, inúmeras estações que atingem todas as 4 zonas, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e a Zona Central, que é onde eu trabalho. Inclusive, o senhor falou da Estação Sé, eu estou lá todos os dias, né? Enfrentando lá a batalha diária, juntamente com a população e os problemas que nos surgem. Então, o metrô de São Paulo é uma empresa estatal e ela tem, como eu falei, uma grande quantidade de funcionários, são milhares de funcionários, além dos terceirizados e contratados. E ela serve um serviço público e de transporte para aproximadamente 3,5 milhões a 4 milhões de pessoas por dia. Então, veja o impacto que isso tem no funcionário do metrô de São Paulo. Então, eu vejo a UEMESP hoje ela como um apoio muito importante, não só para a vida espiritual dos metroviários, que são evangélicos, que têm, vamos dizer assim, estão dentro desse contexto e se aproximam desse contexto evangélico, mas a UEMESP, muitas vezes, ela tem atendido pessoas de empresas terceirizadas que passam por dificuldades, sejam elas dificuldades sociais, sejam elas dificuldades espirituais. Então, nós temos um trabalho que é um trabalho de apoio, é um trabalho como se fosse mesmo uma capelania. Às vezes, nós temos atendido pessoas com problemas psiquiátricos, psicológicos, problemas da família, onde você tem ali um familiar passando por uma dificuldade, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que está envolvido com as drogas. Então, nós tentamos, de alguma maneira, auxiliar essa pessoa, encaminhar essa pessoa para uma solução do problema. Nós temos um podcast, temos um canal no YouTube, um canal no Instagram, temos um canal no Facebook, todas essas redes sociais, temos um site, né, que é o www.metroviariosdecristo.org.br. Todos esses canais de comunicação, eles são utilizados para
levar a mensagem, os devocionais, a mensagem do Evangelho, as informações, de alguma maneira, então, para podermos alcançar esse metroviário e seus familiares. Porque o metroviário, ele não é sozinho, ele não está sozinho no metrô de São Paulo. O metroviário, quando ele vai trabalhar, ele leva consigo a responsabilidade da sua família, dos seus filhos, né? Enfim, daqueles que estão ao seu redor. Então, a UEMESP ela tem sido um ponto de apoio, um porto seguro espiritual, principalmente para os funcionários do metrô de São Paulo. Mas como o nosso trabalho ele alcança vamos dizer assim, aos arredores do metrô de São Paulo, nós temos tido uma preocupação em apoiar entidades, não só financeiramente, mas com algum trabalho voluntário, mas principalmente financeiramente, com doações, apoiar entidades cristãs que estão envolvidas com os problemas das estações do metrô de São Paulo. Então, isso foi decidido alguns anos atrás pelas diretorias e tem sido mantido. Por isso que nós fazemos um trabalho de apoio financeiro com a Missão Sena, com a ABCP e também com o Exército de Salvação, porque nós, o EMESP, não temos esta infraestrutura, e eles têm. Então, nós apoiamos eles, ajudamos a divulgar o trabalho deles e sabemos que, de alguma maneira, esse trabalho tem sido feito na capital, principalmente nos arredores das estações, onde nós temos muitos problemas envolvendo problemas de vulnerabilidade social, problemas de criminalidade, de uso de drogas, de moradores em situação de rua. Então, a UEMESP ela tem tido essa importância. Qual é a nossa dificuldade, que eu sempre observei nesses mais de 20 anos que eu estou no metrô, é que a empresa, por ser uma estatal, ela não é, talvez assim, tão aberta para a pregação do evangelho dentro do seu ambiente. Então, antes de eu entrar no metrô, eu fui militar da aeronáutica e GCM, também em São Bernardo do Campo. Como militar da aeronáutica, nós tínhamos um trabalho muito bom na área de capelania, tínhamos cultos frequentes, tínhamos espaços para isso, havia uma autorização dentro das Forças Armadas para que nós tivéssemos esse trabalho. Já no metrô de São Paulo, devido a uma política de Estado, nós não temos esse espaço liberado. Então, a UEMESP ela está lá, mas com uma série de restrições dentro da empresa, porque tem aquela questão do Estado laico. Então, eles defendem muito essa questão do Estado laico. Então, o que nós fizemos? Nós compramos um apartamento na Praça da Árvore, na saída do metrô da Praça da Árvore, e lá nós montamos uma sede. Alguns anos atrás, estruturamos essa sede, colocamos lá uma sala, um escritório, e fazemos alguns trabalhos de palestra, fazemos alguns trabalhos de atendimento, de cultos, e aí trazemos o metroviário de dentro do metrô até a estação Praça da Árvore, onde tem a nossa sede, facilitando assim o acesso deles. Então, esse é o trabalho que nós temos feito de forma mais detalhada. Evidentemente que nós temos muitas dificuldades, porque os metroviários, os associados, eles são de várias áreas. É muito difícil você reunir os metroviários de Cristo. Por quê? Porque tem um que trabalha na administração, tem um que trabalha em Itaquera, tem um que trabalha lá em Jabaquara, né? As escalas são diferentes. Eu sou da escala de operação, então a operação ela tem vários tipos de escalas, né? Então, essa noite mesmo eu trabalhei, dormi agora durante o dia. Então, nós temos escalas diferentes, é difícil você reunir o povo, mas a gente vai fazendo um trabalho de comunicação, de buscá-los, e aí a gente consegue, em alguns momentos, em alguns eventos, vai reunindo esse grupo. Então, basicamente, esse é o trabalho da UEMESP. Eu acho que um detalhe importante, já que nós temos um pouquinho de tempo ainda, é que quando o metrô, quando a UEMESP ela foi iniciada como uma associação organizada. Não, ela foi iniciada por um grupo de irmãos que gostavam de orar juntos dentro da empresa, né? Que gostavam de ler a palavra juntos. Então, eles tinham interesse de ter um momento devocional dentro da empresa. E esse grupo de irmãos lá atrás, no ano de 1992, né, já faz algum tempo, eles então sentiram a necessidade de criar uma
de um grupo mais organizado para ser representado dentro da empresa. Já que a empresa ela é estatal, uma empresa grande, então precisava ter um grupo mais organizado, institucionalizado, para que houvesse esse reconhecimento da empresa. Então, para que se criasse o vínculo com a empresa, então se estabeleceu esse desconto de 0,5% do salário dos associados. Então, a gente acaba tendo um vínculo com a empresa não tem como se livrar da gente, porque nós estamos vinculados com a empresa dessa forma. Agora, o estatuto, ele foi criado, é um estatuto muito bem feito, são mais de 20 páginas, ele foi criado, a cada 2 anos ele tem que passar pelo cartório, então nós temos corária, nós temos habilidade, e graças a Deus, pastor Éder, em 30 anos de UEMESP, nunca tivemos qualquer caso, qualquer problema relacionado à nossa contabilidade. Os nossos irmãos têm sido muito honestos, muito, vamos dizer assim, muito autênticos no trabalho que tem feito. A UEMESP tem sido um exemplo para o metrô de São Paulo. A empresa, ela jamais poderá falar qualquer coisa contrário a esse grupo, porque esse grupo é de Jesus, e a gente prega a palavra e a gente faz aquilo que prega. Tá certo? Queridos internautas, hoje é a live 186 e o nosso convidado de honra é o presidente dos Metroviários de Cristo do estado de São Paulo, o evangelista Johnson Lins Rocha Barbosa, que está nos trazendo aqui informações importantes que nós precisamos entender como que o evangelho está atuando nas mais diversas áreas e nos mais diversos segmentos da sociedade, como que os movimentos e as associações se organizam, e o impacto é muito grande desse trabalho feito pelos Metroviários de Cristo, pela contabilidade dita pelo nosso convidado. São 3 a 4 milhões de pessoas que circulam por dia no metrô de São Paulo. É um número realmente que faz jus à grandeza do estado e da capital de São Paulo. Irmão Johnson, o senhor falou aí que entre os associados são quase 135 pessoas que pertencem à UEMESP. Agora, o número total dos funcionários do metrô, o senhor não precisa falar exatamente, mas o senhor tem pelo menos um número previsível de quantos funcionários trabalham no metrô de São Paulo? Olha, pastor, eu acredito, hoje o metrô de São Paulo, ele tem 3 linhas que são controladas pela Companhia do Metropolitano, que é o metrô de São Paulo, né? Então, a Companhia do Metropolitano, ela controla 3 linhas, a linha azul, a linha verde e a linha vermelha. Então, a linha 1, né? 1, 2 e 3. Essas 3 linhas, eu acredito, devem somar mais ou menos uns 5 mil funcionários, considerando as 3 gerências, né, que é a gerência da administração, manutenção e operação. Isso deve dar em torno de uns 4 ou 5 mil funcionários. Eu não tenho esse número, principalmente porque depois da pandemia, muitos se aposentaram, outros precisaram fechar a empresa, então precisaria atualizar esse número. E tem que considerar também que existem aqueles que são diretos, como eu, concursado, e aqueles que são diretos, não concursados. Então, o número é grande, principalmente na gerência de operações, onde nós trabalhamos, devemos ter aí em torno de mais de 1.000 agentes de segurança, por exemplo, né? Então, nós temos um bom número de funcionários. Para atender a população, vamos dizer, ainda precisaríamos de mais, porém, cada vez mais a empresa ela tem investido em tecnologia para reduzir essa necessidade de mão de obra, né? Porém, o meu trabalho, por exemplo, que é um trabalho da gerência de operações, o que faz a gerência de operações? Ela está na linha de frente do trabalho. Então, ela está na linha de frente porque nós estamos na parte operativa dos equipamentos, do tração, dos acessos, enfim. Então, nós estamos operando ali para que o usuário, o passageiro, ele possa
utilizar o sistema. Nós estamos na linha de frente. Nós entendemos que na linha de frente nós estamos muito bem, né? Tanto psicologicamente como espiritualmente, porque nós enfrentamos situações muito difíceis, né? Por exemplo, eu já perdi a conta de quantas vezes participei de resgates, né, de pessoas que, enfim, tentaram suicídio ou se suicidaram, de acidentes, de tantos problemas de segurança pública, de atendimento em primeiros socorros. Então, esses meus 20 de empresa na operação, a gente tem que se deparar com isso quase que diariamente, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade. Sentimos isso principalmente no período da pandemia. Nós temos hoje muitos funcionários doentes, né, em decorrência não só do Covid, mas de todo esse processo que nós passamos. É bom dizer à população que eu, por exemplo, que sou da operação, não fiquei em casa, porque nós fazemos parte do serviço essencial. Então, nesse período que eu estive trabalhando durante toda a pandemia, eu fui contagiado e foi comprovado 4 vezes que eu tive Covid, eu tive que me afastar 4 vezes, porque eu fui 4 vezes contaminado pela doença. Mas estou aqui pela misericórdia de Deus, né? Bom, o metrô grande oferece um serviço muito importante para a cidade. Nós somos a veia da cidade, né? Então, nós fazemos vamos dizer assim, o transporte por baixo da cidade, por cima também, que hoje o metrô se estende nas outras linhas. E, como eu disse, temos 3 linhas estatais, tem outras linhas que não são estatais. Tem a amarela, que ela é privatizada, temos a linha 5 Lilás, que foi do metrô e agora é privatizada, e tem outras linhas em construção, que estão para serem terminadas. Além disso, tem o sistema da CPTM, que é a Companhia de Trens Metropolitano, daqui da capital. A CPTM ela tem uma linha um pouco mais extensa, porque ela reúne as linhas, né? E também tem uma quantidade maior de linhas. A CPTM, ela, na sua grande maioria, é estatal, mas uma parte dela já é privatizada. Então, é um sistema todo conectado, né? Está todo interligado entre metrô e CPTM, e hoje, inclusive, os modais de transporte rodoviário, no caso de ônibus, também estão, de alguma maneira, interligados ao sistema metrô. É uma grande empresa, é um trabalho muito complexo, mas eu tenho orgulho de trabalhar no metrô de São Paulo, porque ela tem sido uma referência no Brasil e no mundo. Queridos internautas, eu quero mais uma vez destacar aqui o nosso canal no youtube.com/Pastor Éder William, onde temos todas as lives. Você que quer conhecer todo o acervo das entrevistas que retratam a memória assembleiana, é só clicar no youtube.com/Pastor Éder William, inscreva-se no canal, ative o sininho, e você entrando na playlists, escolhe lá a aba Entrevistas, e você tem todo o arsenal aí de história, de memória da nossa Igreja Assembleia de Deus, e também dos movimentos religiosos, das associações evangélicas, de todo o movimento do Espírito Santo em nosso Brasil para a propagação do Evangelho. Hoje estamos recebendo com muita honra o presidente dos Metroviários de Cristo do estado de São Paulo, o evangelista do Ministério do Belém, Johnson Lins Rocha Barbosa. Querido irmão Johnson, falamos do passado, do presente, e vamos agora um pouquinho falar do futuro. Quais são os planejamentos, quais são aí os desafios para a divulgação do Evangelho através dos Metroviários de Cristo do estado de São Paulo? Os grandes desafios aí para o futuro. Pastor Éder, nós temos desafios, e um dos desafios que nós temos é com relação à sustentabilidade da nossa associação. Como disse, muitos funcionários se aposentando, e aí nós temos a necessidade de novos associados. Então, temos feito um trabalho de convencimento para que o associado e para que os metroviários interessados eles se associem
para que mantenha essa instituição e possamos dar continuidade aos nossos projetos, né? Como eu disse, devido à pandemia, nós tivemos uma pequena queda social. A pandemia, ela nos levou a uma outra realidade, que nós não estávamos acostumados, assim como as igrejas também não estavam. Então, ela nos tirou daquele ambiente era somente físico e nos levou ao ambiente virtual, né? E isso, inicialmente, foi difícil de lidar, porque nós não tínhamos um estúdio, nós não tínhamos, enfim, uma estrutura para fazer lives, podcasts, mas fomos aos poucos ali montando dentro do nosso escritório. Hoje, inclusive, estamos fazendo uma nova reformulação, porque nós tínhamos um operador lá que era um filho do irmão Zagato, que operava o equipamento, e ele agora está na faculdade, não está podendo nos ajudar mais. Então, nós estamos buscando aí alternativas para estar dando continuidade a esse trabalho. E o que nós aprendemos? Que com o desafio da pandemia, ao nós iniciarmos as lives e podcast, então a gente conseguiu, de uma certa forma, alcançar pessoas que antes não tínhamos como alcançar, porque dependíamos que essa pessoa fosse aos nossos encontros, às nossas reuniões. Com o podcast, com as lives, a gente conseguiu alcançar essas pessoas com mais facilidade. E a UEMESP, então, ela ficou um pouco mais evidente, não só para os funcionários, como também para as pessoas de fora do metrô de São Paulo. Então, hoje o nosso desafio é dar continuidade a esse trabalho que envolve um pouco mais de tecnologia, também continuarmos ampliando o número de associados para manter esse trabalho pelos próximos anos e também tentar, de alguma maneira, aumentar a nossa parceria com as instituições que estão ao nosso redor, que são ligadas aos nossos irmãos associados, aos nossos conselheiros, diretores, que podem, de alguma maneira, fornecer um trabalho para o Evangelho, para o Reino de Deus, e a gente vai estar apoiando esse trabalho. Então, basicamente, são essas três motivações que nós temos agora para os próximos anos. Inclusive, essa questão eu fiz de renovar o nosso logo, então nós temos um logo novo, nós temos agora o Jubileu de Pérola, no mês de agosto, nós queremos fazer essa comemoração do Jubileu de Pérola na Universidade Mackenzie, estamos organizando esse trabalho para tentar utilizar um dos auditórios da Universidade Mackenzie, porque a Mackenzie, ao lado da linha amarela, então facilita o acesso aos metroviários, seus familiares e os nossos amigos. E temos muitos irmãos que são associados, inclusive conselheiros e diretores, que são presbiterianos e têm feito essa aplicação, têm feito essa ação com a Universidade Mackenzie. Nós temos agora, no mês de julho, né, a nossa confraternização. Então, temos 2 confraternizações por ano, julho e dezembro, onde nós reunimos os metroviários de Cristo e os seus familiares e amigos para estarmos ali conversando, participando de um buffet de crepe, e utilizamos normalmente o espaço do Metroclube, lá no Jabaquara. É sempre com o intuito de manter unida a categoria dos metroviários que professam a fé em Jesus Cristo. Então, esses são os nossos objetivos para esses próximos 2 anos, que é a minha gestão, né? Então, já estou na metade, falta um ano para terminar essa primeira gestão. Meu querido evangelista Johnson, nós estamos no momento agora das considerações finais. Alguma pergunta que eu não tenha feito e o senhor deseje explicitar aos nossos internautas, a nossa audiência, fique também à vontade para passar o endereço da igreja, onde é o seu domicílio eclesiástico, e também, por gentileza, passe novamente aí o endereço das redes sociais dos Metroviários de Cristo do Estado de São Paulo. Ok. Bom, eu quero dizer que os Metroviários de Cristo
Cristo está daqueles que desejam conhecê-los. Nós temos as nossas reuniões, mas elas não são fechadas. Você pode ter acesso às nossas reuniões. Nós estamos sempre divulgando os nossos trabalhos, as nossas reuniões, nossos cultos, enfim, você tem acesso a este trabalho que temos feito. E queremos, então, apresentar nossa rede social. Nós temos no Instagram, Metroviários EMESP, temos uma página no Facebook também, está escrito lá Metroviários de Cristo EMESP, e temos um canal no YouTube, Metroviários de Cristo EMESP. Então, você vai lá no YouTube, você vai achar o nosso canal e tem lá muitos vídeos de entrevistas, de devocionais, enfim, coisas bem interessantes. Estamos tentando melhorar dias, buscando sempre melhorar a qualidade dos nossos vídeos e a qualidade do conteúdo. Além disso, que é o www.metroviariosdecristo.org.br, onde tem várias informações sobre a associação, sobre a fundação. Tem ali a possibilidade de cadastro. Para fazer o cadastramento, é só ir no link de cadastro e nós recebemos esse cadastro via online e fazemos o encaminhamento. Tem ali a galeria de fotos e também as campanhas que nós temos feito. Então, se você quiser muito melhor, os Metroviários de Cristo pode acessar pelo site. Se você digitar Metroviários de Cristo de São Paulo, já aparece o nosso site ali no Google mesmo. E nós queremos, então, agradecer a Deus pela sua vida, pastor Éder, que tem nos dado essa oportunidade de divulgar esse trabalho. E, quem sabe, convidá-lo, né, para uma oportunidade, estar conosco, trazendo uma palavra para nós. Vai ser uma bênção. Eu creio que seria de muito bom tê-lo conosco. Inclusive, quem sabe, fazer uma entrevista, né? Nos podcasts, nós temos tratado de vários temas, inclusive temas teológicos, temas médicos, enfim, diversos temas, né? Então, nós temos trazido temas interessantes para que as pessoas elas possam assistir e participar. A minha igreja, na igreja onde nós congregamos, é aqui no setor 29. Então, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 29, que está localizada na Alameda Glória, número 705, na Vila Duze, no centro de São Bernardo do Campo. Então, eu estou ali sob a direção do meu pastor setorial, Agnaldo Silva Santos, e do meu pastor presidente, né, José Wellington Bezerra da Costa, aqui onde ele está na sede em São Paulo, ali na Radial Leste. E estou à disposição também, aqueles que precisarem de mais informações, que quiserem a nossa visita, estaremos à disposição também para, de alguma maneira, levar a nossa experiência. Certo, pastor? Que Deus abençoe a sua vida e que possa frutificando esse grande trabalho que o senhor tem feito. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito. Deus abençoe. Muito obrigado pelas palavras, evangelista Johnson Lins Rocha Barbosa, que é o presidente dos Metroviários de Cristo do estado de São Paulo. Infelizmente, terminou mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao evangelista Johnson Lins Rocha Barbosa pela ótima entrevista. E, sobretudo, a você, internauta, que ficou até agora nos brindando com a sua audiência, nossa gratidão. Agora, aguardamos a presença de todos no próximo programa, quando estaremos recebendo aqui o pastor Levi Libarino. Ele vai falar-nos sobre a história da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, onde ele é o pastor presidente. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.